E aí, turma? Hoje vamos dar continuidade às atividades da disciplina de inglês. Hoje será uma atividade de revisão, ok? Hoje nós vamos revisar alguns pontos da unidade 3 que fala sobre os esportes. Vimos no vocabulário que existem 3 verbos que estão relacionados à prática de esporte, que é o play, go e do. Certo? Então, revisando o uso desses verbos relacionados aos esportes, nós vamos ver a diferença, ou seja, onde utilizar cada verbo desse de acordo com o esporte praticado. Por exemplo, para os esportes praticados com atividades recreativas e sem competições, ou seja, não utiliza a bola como elemento principal, nós utilizamos o verbo do, certo? O verbo do, ele é utilizado para a prática de esportes recreativas e sem competições. Como, por exemplo, nós temos do, judo, do, karate, ou seja, esses esportes, eles não têm a finalidade de competir e ele não utiliza nenhum elemento, nenhum objeto para a sua prática. Já o verbo play, são utilizados em esportes que utilizam objetos como a bola, cartas e são esportes competitivos, certo? Ou seja, para a realização dos esportes sempre há competição, como por exemplo nós temos play volleyball, play football, play soccer, play handball. Todos esses esportes que utilizam a bola como elemento principal, nós sempre colocamos o verbo como ação da frase, o verbo play. E por último nós temos o verbo go. Esse é o mais simples. Por quê? Porque são esportes que terminam com ing, ou seja, a terminação da sua palavra em inglês é com ing. Por exemplo, go surfing, go swimming, certo? Todos esses verbos terminados com ing, nós utilizamos o verbo go para a realização da prática dessas atividades. Então, a atividade que eu trago para vocês hoje é uma atividade na folha, ok? Vocês irão fazer essa atividade. A questão 1 diz assim: coloque as palavras que estão no quadro na coluna correta. Então, nesse quadro aqui que vocês podem observar, existem vários esportes, como futebol, vôleibol, ginástica, golfe, ice skating, yoga, futebol. Existem diversos esportes. E aqui abaixo tem 3 colunas com play, go e do. Esses 3 verbos que acabamos de ver, play, go e do, e de acordo com as características de cada esporte, vocês irão colocar o nome desses esportes aqui nessas colunas de acordo com essas características que eu acabei de falar, certo? Por exemplo, o primeiro esporte que nós temos é futebol. Futebol, como vocês sabem, é o futebol americano e utiliza a bola, é um esporte competitivo e ele utiliza a bola como elemento principal. Então, ele vai se encaixar nessa coluna, que é a coluna com o nome play, ok? Então, essa é a proposta de atividade com relação a esse assunto. Na gramática, aprendemos um pouco sobre o tempo verbal simple past. Como o nome já diz, é um tempo verbal no passado, ou seja, ele vai tratar de ações que se iniciaram no passado e também foram concluídas, foram terminadas no passado, ok? Então, esse tempo verbal, ele existe com os verbos regulares
e os verbos irregulares. Eu falei para vocês que a regra geral para os verbos regulares é acrescentar ed no verbo, ok? Existem algumas exceções para verbos regulares, que são verbos terminados em y, que seja antecedido de uma consoante, retira o y e acrescenta ied. E verbos terminados com e, eu acrescento somente o d. Vejamos alguns exemplos. Observa aqui esses dois verbos, study e dance. Study, ele termina, é um verbo que é terminado com y, antecedido de uma consoante, ou seja, a letra D. O que é que eu faço? Retiro o y e acrescento ied, ok? Verbos terminados com e, não é necessário eu colocar outro e, ou seja, só coloco o d, ok? Então, observem também este exemplo aqui, play. Prestem atenção, nesse caso, terminou com y, porém, a letra antecedida do y não é uma consoante, é uma vogal. Então, o passado do verbo play é played. Eu acrescento o ed. Ele segue a regra geral, ok? Então, para verbos irregulares, ou seja, são aqueles verbos onde muda totalmente a escrita quando estão no tempo verbal no simple past. Então, verbos irregulares, no livro de vocês, na página 111, vocês irão ver essa listinha de verbos irregulares. Como eu já falei, não é necessário decorar. Vocês irão sempre ter essa listinha para saber quais são esses verbos. Então, a dica que eu digo a vocês é o seguinte: tá lá na atividade, tá lá o verbo. Você olha esse verbo na listinha. Se ele estiver na lista dos verbos irregulares, você vai lá e olha qual é a sua forma no passado. Se ele não estiver nessa lista, é porque ele não é um verbo irregular. Ele é um verbo regular. Aí você vem e segue as regras dos verbos regulares, ok? Então, continuação da atividade, na segunda questão, vocês irão completar as sentenças com simple past tense dos verbos regulares. Então, na segunda questão, vocês já sabem que devem seguir essas regrinhas dos verbos regulares. E na terceira questão, vocês irão completar as sentenças de acordo com os verbos irregulares. Então, nessas duas questões, os verbos estão em parênteses. Vocês irão colocar eles na sua forma de verbo regular ou irregular, ok? Então, essa terceira questão, vocês irão pesquisar esses verbos no livro de vocês na página 111, ok? Então, essa é a nossa proposta de atividade. Espero que todos vocês façam. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem para mim. Essa é uma atividade extra, uma atividade de revisão. Então, eu peço a vocês que façam, que vai valer um ponto extra, ou seja, ela vai ter um peso maior do que as outras atividades, certo? Ela vai valer mais, vai valer um pouco mais. Então, façam essas atividades. Vocês têm um prazo para me entregar essas atividades, ou seja, de hoje a 8 dias, no dia 17, vocês irão me entregar essas atividades, ok? E aí, como eu já falei no grupo, essas atividades que vocês me enviarem, a partir de hoje, vocês vão me enviar por e-mail, ok? Vocês anexam a foto e me enviam por e-mail, como eu já coloquei lá. Dúvidas, esclarecimentos, questionamentos, vocês podem estar mandando pelo WhatsApp. Porém, as tarefas, as atividades, vocês vão me mandar por e-mail, ok? E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. Um beijo, tchau, tchau!